Olá, olá, minha galerinha do bem, minha galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de história. Estamos de volta para darmos sequência aos nossos estudos. Hoje estaremos enfatizando o primeiro reinado. O primeiro reinado ele começa, com a independência do Brasil em 1822 e se estende até o ano de 1831 com a abdicação de Dom Pedro I, tá certo? Então convido você para mais uma aula de história. Então, em primeiro lugar, só para a gente reprisar, a independência do Brasil, é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, pois ele marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política, apesar que com Dom Pedro no poder, Dom Pedro II, os laços com Portugal não foi cortado definitivamente. Nós só tivemos isso quando aconteceu a República, do dia 15 de novembro de 1889. Mas isso aí vai ser assunto para mais para frente, tá certo? Então, no mês de dezembro de 1822, Dom Pedro ele foi declarado imperador do Brasil. Vocês devem lembrar da última aula lá do grito do Ipiranga, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o governo de Dom Pedro I, tá certo? Inclusive, o nome de Dom Pedro I era um nome meio que extenso, não sei se você vai ter coragem de colocar num filho seu, num neto seu. O nome dele era Dom Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula Miguel, Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Então era esse o nome de Dom Pedro I, Um nome bastante extenso, tá certo? Aqui vocês estão vendo aí uma foto dele com toda a sua pompa, com toda a sua realeza. Vocês estão vendo aí a coroa e as suas vestes, Tá certo? Então vamos começar. Depois que o Brasil ele se torna independente, depois que Dom Pedro ele vai assumir o poder, depois que ele vai ser declarado imperador do Brasil, mas o próximo passo era a consolidação desta independência, a consolidação desta independência. Para isso, era preciso que os outros países reconhecessem o Brasil como de fato um país independente, não mais uma colônia, mas agora como um país de fato, embora que fosse ainda governado por um português. Então, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil em maio de 1824. A Inglaterra, de maneira informal mesmo, ela já era, digamos assim, parceira, já tinha certas alianças com o Brasil, ela, digamos assim, ela já reconhecia essa certa independência, Então não tivemos problema com a Inglaterra. Teve só um pequeno probleminha que o Brasil teve de colocar a mão no bolso, foi justamente com que Portugal, ele para reconhecer a independência do Brasil, ele exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência. A Inglaterra foi quem até emprestou esse dinheiro que o Brasil, na época, não tinha. Então, os Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil tranquilo, a Inglaterra melhor ainda, quem deu um trabalhinho foi o próprio Portugal, que só reconheceu a independência do Brasil quando recebeu alguns cascalhos para isso. O restante da América, o restante dos países, com o tempo reconheceram essa independência brasileira. Mas foi fundamental este reconhecimento, porque sem esse reconhecimento, essa liberdade ela não era, digamos assim, plena, Não era plena mesmo como deveria ser, tá certo? O povo mais pobre sequer acompanhou
ou entendeu o significado da independência, né? Então vamos imaginar que no dia 7 de setembro de 1822, os meses posteriores, o Brasil é um país muito grande. É só para a gente lembrar, e o Brasil já vinha aí sendo colonizado pelos últimos 300 anos, né? Então, quando aconteceu a independência do Brasil, já fazia 300 anos que o Brasil era Brasil, que já havia sido colonizado por Portugal, né? Então, já tínhamos, não era uma população gigantesca como do início do século XX, mas já tínhamos uma população relativamente numerosa. E esta população, na época, muita gente do Brasil nem sequer ficou sabendo de imediato dessa independência, e muitos deles nem sequer entenderam que independência foram esta, né? O Brasil ele tinha uma estrutura agrária e continuou a mesma. A escravidão continuou a mesma, certo? De renda continuou desigual, né? A elite agrária que deu suporte a Dom Pedro I foi a camada que mais se beneficiou. Então, a camada agrária, né, aquela camada ligada às atividades agrícolas, foi mais quem tiveram vez dentro do governo de Dom Pedro I, tá certo? Mas o povo, a sociedade brasileira continuou, não houve essa mudança toda. É muito bem certo que aqueles impostos exorbitantes que a coroa ela cobrava, isso foi sendo trabalhado por Dom Pedro I. Então, o primeiro reinado, né, o primeiro reinado do Brasil, é o nome que se dá ao período em que Dom Pedro I ele governou, né, ele governou o Brasil, ele governou como imperador. Este reinado, como eu havia dito na abertura da aula, aconteceu do ano 1822 e se estendeu até o ano de 1831, quando Dom Pedro ele abdicou ao trono português, ao trono brasileiro, e volta para Portugal, que aí a gente vai contar isso aqui para vocês depois. O governo de Dom Pedro I enfrentou muitas dificuldades para consolidar a independência, pois ocorreram muitas revoltas regionais, oposições políticas internas. Então, quando Dom Pedro ele declarou o Brasil independente, não foi aquela coisa muito fácil. Não foi uma mudança da água para o vinho. Ele vai enfrentar muitos problemas para que o Brasil fosse de fato reconhecido como nação, e ainda também algumas manifestações internas, algumas revoltas internas que ele teve de resolver essas broncas, tá bom? Então, quando ele assume, ele vai agora partir para a primeira Constituição, poderíamos dizer, brasileira, tá certo? Então, o debate político nos primeiros anos se concentrou, né, em torno da aprovação de uma Constituição. Dom Pedro assumiu, rapaz, agora vamos fazer uma Constituição, vamos criar um corpo de lei, um conjunto de leis que possam regulamentar a vida da sociedade, a vida política, a vida jurídica, jurídica desse país, tá certo? Então, a Assembleia Constituinte, que é aquele grupão criado aí para organizar essa Constituição, essa Assembleia Constituinte, ela se organizou no ano de 1823. Os constituintes eles tentaram limitar os poderes do imperador. Dom Pedro ficou insatisfeito e ordenou o fechamento, né, desta Assembleia e a prisão de alguns deputados, né? Você sabe que essa Assembleia Constituinte ela era formada pelos deputados, aquelas pessoas que eram eleitas. Então, quando essa Constituição ela foi criada, ou pelo menos no processo de criação, eles queriam criar algumas leis que minimizasse, ou pelo menos que tosasse o poder do imperador. Quando Dom Pedro ficou sabendo do movimento, ele fechou essa Assembleia e prendeu aqueles deputados mais eufóricos, mais duros. Então ele acabou com esse negócio. Aí daí agora ele vai
encomendar, digamos assim, uma constituição que realmente fosse de acordo com a sua vontade, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Dom Pedro ele escolhe 12 pessoas da sua confiança, não foi qualquer pessoa. Então, 12 pessoas são escolhidas para elaborar uma nova Constituição. Esta foi outorgada, né, em 25 de março de 1824. E ela apresentou, né, alguns interesses do próprio imperador, além de definir os três poderes. Nessa Constituição dizia: o Brasil ele tem o poder legislativo, ele tem o poder executivo, ele tem também o poder judiciário, e vamos criar mais um outro governo, que é o que nós chamamos de poder moderador, que esse poder moderador só era ocupado por uma pessoa, só era ocupado pelo imperador. Então, ele assumia esse tipo de poder moderador e que, de uma certa forma, ele mandava em outros, nos restantes dos poderes. Então, foi uma Constituição extremamente autoritária, dando aí todos os poderes para o imperador, apesar da sociedade ela não concordar com esse tipo de uma certa tirania, desse certo absolutismo, tá certo? Então, vamos ver um pouquinho o que é que estabelecia essa Constituição de 1824. Além de definir os três poderes, mais ainda o poder, né, do imperador, também definiu as leis para o processo eleitoral no Brasil. Como é que as eleições iriam acontecer? Então, de acordo com essa Constituição, só poderia votar os grandes proprietários de terra, pessoas do sexo masculino e com mais de 25 anos de idade. Então, era isso aí o que nós chamamos de quadro eleitoral, né? Era quem votava, digamos assim, durante esse período aí, de 1824. Somente os homens, aqueles que fossem grandes proprietários de terra, se fosse um pequenininho, não votava, tinha de produzir muito, só podia votar essas pessoas, os homens, e ainda esses homens se fossem com mais de 25 anos de idade. Então, era um grupo pequeno quem determinava as coisas no Brasil. Para ser candidato, também era necessário comprovar uma renda superior aí a 400 mil réis por ano, né? E para deputado federal, esse valor subia para 800 mil réis. No caso, 400 mil para deputado e os 800 mil para senador. Então, eram esses valores que o camarada tinha de desembolsar para ser candidato. É diferente da política de hoje, que o governo, né, geralmente, ele ajuda financeiramente, algo que nós chamamos de daquelas ajudas partidárias, um dinheiro que o candidato recebe para ele se candidatar, para ele gastar durante a campanha. Aqui era diferente. Além do governo não dar nada a ninguém, ele fazia era arrecadar. Então, para você que quer ser candidato, você pague tanto, você tem uma renda de tanto por mês, por ano, você tem de provar isso. Você tem de provar. Se você não conseguir provar isso, você não pode ser candidato. Para você ser um deputado, você tem que comprovar aí uma renda de pelo menos 400 mil réis. Um deputado federal. Já para você ser um senador, você teria de dispor do dobro desse valor, de 800 mil réis. Era o que era necessário. Vocês vejam que era um negócio extremamente excludente. Né? As famosas, quando a gente olha hoje para essas ajudas partidárias, quando a gente observa hoje a quantidade de dinheiro que é rasgado nesse período de política, que eu sou contra, né? Não é correto isso, e hoje, antigamente era diferente, tá certo? A reação contra o autoritarismo de Dom Pedro I, o povo não gostou. Aquelas pessoas mais de importância no Brasil, que tinha poder, que tinha voz, essas pessoas elas não se calaram.
até mesmo os populares, as pessoas elas não concordavam com aquele tipo de situação, né? O pessoal inconformados com o caráter elitista dessa Constituição e também com o uso de um poder centralizador por parte de Dom Pedro I, representante de algumas províncias, de algumas províncias do Nordeste, e eles defendiam que algumas dessas províncias elas passassem a ser uma federação e que também elas fossem separadas do Brasil. Aqui nós temos uma situação. Alguns estados, algumas regiões disseram: nós não vamos concordar com esse negócio. Nós vamos nos isolar. Nós vamos nos tornar independentes. Foi isso que veio acontecer. O imperador ele combateu esse tipo de atividade ou de atitude com extrema violência. Os movimentos que aconteceram contra o imperador, ele abafou à custa do derramamento de muito sangue, né? Tá bom? Olha só, para a gente conhecer aqui um desses conflitos. Exército Imperial do Brasil ataca as forças confederadas no Pernambuco em 1824, né? Quando aconteceu esse movimento separatista ocorrido ali, né, em Pernambuco, tá certo? Olha, as medidas do governo imperial contra os separatistas. Dom Pedro I pediu empréstimos para a Inglaterra e contratou mercenários ingleses, eram como se fossem soldados ingleses, eles eram chamados de mercenários porque eles eram contratados de um país, contratava esses soldados de outros países para lutar. Eles eram chamados muitas vezes de mercenários porque eles não tinham envolvimento psicológico, político, social com o povo que ele ia brigar. Ele brigava por dinheiro. É por isso que foi daí onde veio ser tão divulgado esse termo de mercenário. Fulano tal não está fazendo as coisas como é para ser, ele é um mercenário. Ele está lutando, trabalhando apenas pelo dinheiro, né? Então, Dom Pedro ele não tinha, logicamente, aqui toda uma estrutura armada para enfrentar esse movimento. Ele contrata esses mercenários e eles arrebentam com esta confederação, né? Acontece. Não resistindo ao enfraquecimento interno do movimento e à dura reação imperial, a Confederação do Equador, que foi justamente esse movimento que aconteceu, né? A Confederação do Equador teve fim, que ela aconteceu inclusive em Pernambuco. 16 envolvidos foram acusados e executados pelas instituições judiciárias do Império. As instituições judiciárias do Império. Entre eles, existia um líder religioso chamado Frei Caneca e que ele teve uma pena com morte por fuzilamento. Então, era uma maneira de tentar abafar esses movimentos a nível de Brasil, né? Tá certo? Um outro movimento, só que dessa feita lá no sul do Brasil, foi a chamada Guerra da Cisplatina, que ocorreu no ano de 1825. Essa região da Cisplatina é onde hoje fica o Uruguai. O Uruguai é um dos últimos países aqui da América do Sul a se tornar independente. Já fez parte do Brasil, já fez parte da Argentina, só para depois ele constituir uma independência. Nesse período do primeiro reinado, aconteceu um movimento envolvendo aí esse local, né? Que ficou uma guerra lá conhecida como a Guerra da Cisplatina. O conflito ele teve início quando um grupo de dirigentes da província Cisplatina declarou a separação do Brasil. Na época, essa possessão, esse território pertencia ao Brasil, e daí eles se declararam separados do Brasil. E aí eles passaram a ser incorporados à Argentina, como eu havia dito, né? Dom Pedro ele declarou guerra à Argentina e o exército brasileiro foi derrotado, causando grandes prejuízos pelos enormes gastos e também pelo número de soldados mortos. Essa aí foi uma guerra que Dom Pedro sofreu um desgaste muito grande. O Brasil perde essa guerra
naquela região ali para a Argentina. O Brasil não conseguiu pegar aquela região de volta. Pelo contrário, o Brasil lutando, perderam muitos soldados, gastaram muito dinheiro e isso pegou muito mal internamente no Brasil, né? A Inglaterra interveio no conflito, pressionando o Brasil e a Argentina a assinarem um acordo de paz. Assim, a província cisplatina declarou sua independência depois de desses dois países tornaram-se a República do Uruguai. Então, depois que acontece aquele acordo de paz, a província cisplatina ela declarou a sua independência. Agora não mais pertencia nem a Brasil e nem a Argentina, mas se declarou agora independente com o nome de Uruguai. Tá certo? Vamos ver um pouquinho, né, da crise, da decadência aí do primeiro reinado. Vocês já viram que pelo autoritarismo de Dom Pedro I, pela crise econômica do povo, pelas desigualdades sociais, por umas classes sociais serem privilegiadas e as outras deixadas de lado, pelo sistema eleitoral meio que complicado. Então foi uma série de coisas que começou essas guerras que Portugal que Dom Pedro ele entrou. Então tudo isso veio culminar com a crise, né? Com a crise do primeiro reinado. No decorrer do primeiro reinado, Dom Pedro começou a desagradar a elite brasileira, aquela classe alta, aquela classe rica, pois criou uma constituição que iria atender aos seus interesses autoritários. Até mesmo os aliados de Dom Pedro não gostou, porque foram decisões muito arbitrárias, né? Além disso, tivemos a Confederação do Equador e também a Guerra da Cisplatina, que causaram grandes gastos para a economia do Brasil e também muitas mortes. Aí veio o ano de 1831, vocês devem lembrar essa data, foi o ano onde Dom Pedro I ele chuta o balde, ele entrega o governo brasileiro, é muito bem certo também que ele já deixou amarrado, já deixou o filho dele bem novinho aqui com alguém tomando de conta e voltou para Portugal, porque lá em Portugal já existia uma filha dele que estava lá disputando o trono lá no governo português. Então foi mais um arrumado e Dom Pedro teve de voltar para lá de qualquer maneira, né? A abdicação de Dom Pedro I aconteceu no ano de 1831, tanto pela pressão política que o imperador sofria da elite e populares brasileiros, quanto também pela tentativa de assegurar os direitos da sua filha Maria da Glória, pois com a morte, né, de Dom João VI, que era o pai de Dom Pedro I, a coroa portuguesa ela iria por direito, colocar Dom Pedro I como imperador, como sucessor ao trono, né? A coroa portuguesa ela iria por direito para Dom Pedro I. Era uma questão sucessória. Ele preferiu abdicar ao trono português, eu não quero, porque aí ele colocaria a filha dele no trono, e aqui no Brasil ele deixaria o seu filho Pedro de Alcântara, que depois se tornaria Dom Pedro II, deixou ele no Brasil com apenas 5 anos de idade. E com este fato, com essa abdicação, com a volta de Dom Pedro para Portugal, que encerramos assim o primeiro reinado, tá certo? Eu deixo para vocês aqui essas questões, tá certo? O que era o poder moderador, cite algumas leis da Constituição de 1825, cite as duas principais, ou aqui no caso seriam os dois principais conflitos enfrentados por Dom Pedro I durante o primeiro reinado. Você vai dizer o que foi a abdicação de Dom Pedro e que fatores contribuíram para isso, né? E a última pergunta, faça uma pesquisa sobre a atual Constituição brasileira, destacando aí algumas das suas leis, tá certo? Façam isso e procure fazer copiar do caderno, responder e enviar para mim esta devolutiva. Faça isso em
24 horas, tá certo? Por hoje é só e que o nosso Deus nos abençoe.